Olá, pessoas. Boa tarde. Depois de um tempão aí na correria, voltei aqui para poder fazer vídeos hoje, que eu tirei um tempinho. Vou até fazer mais de um vídeo para vocês, tá? Sobre temas diferentes. E o tema de hoje deste vídeo é sobre o deus Lúcifer, o tão esperado vídeo que eu iria fazer, né? Que eu falei que iria fazer sobre o culto de Lúcifer, tá? Eu acabei de publicar o meu terceiro livro, Dianos Lucífero, tudo que você precisa saber sobre Lúcifer, o deus das bruxas. E estou aqui para poder explicar para vocês, né, os detalhes do culto de Lúcifer, tá? Bom, será que as pessoas, elas são realmente luciferianas, né? Porque a gente vê por aí recheado no Facebook de grupos, né, de pessoas no WhatsApp, grupo de WhatsApp, né, de luciferianismo, né, vertente luciferiana da casa do caralho, né, satanistas, né, satanista tradicional também que cultua Lúcifer, satanista da vertente Y que também cultua Lúcifer, né, grupinhos, por exemplo, ordem, né, ordem maçônica que cultua Lúcifer, sabe, as mais, né, um monte de vertente por aí que se diz cultuadora do deus Lúcifer, certo? E aí você tem lá seu grupinho de WhatsApp, você tem lá o seu grupinho do Facebook, né, pessoas, por exemplo, que vendem rituais falando que cultuam Lúcifer, né? A moda da vez é cultuar Lúcifer. Mas será que essas pessoas realmente estão cultuando o deus pagão Lúcifer, né? Ou estão fazendo uma mistureba mística, porque é terrível. A gente vê a própria deturpação no nosso meio, né? Nós temos que combater, além de toda a deturpação causada pela igreja, pelas religiões escravagistas, né? De anos aí que foi dada goela abaixo, né, pra gente, essa cultura escravagista, né, judaica cristã, deturpando os deuses antigos, a gente vê também o próprio ocultista, infelizmente, deturpando no nosso próprio meio, tá? E o meu terceiro livro eu falo sobre isso, eu escancaro todas as baboseiras, por isso que eu esperei tanto para poder fazer um vídeo falando só sobre o culto de Lúcifer, tá? Muitas pessoas pegam, né, como eu falei, é o deus da vez, né, que é o deus da modinha, né, todo mundo se diz cultuador de Lúcifer e ninguém entende nem sequer as origens de Lúcifer, tá? Nós vemos aí várias vertentes luciferianas que fazem uma mistureba, falam um monte de baboseira. Então vamos citar aqui, destrinchar, né, as baboseiras que se fala sobre o culto do Deus, porque não é só você seguir um monte de coisa aleatória e se dizer luciferiano. Você não tá sendo bosta nenhuma, né? Você tá sendo, tipo, só um título de modinha que você mesmo se dá, né? Pra poder entrar num grupinho, né, pertencer a um certo grupinho, a você ter lá o né, preencher a sua carência, né, psicológica, né, e tipo, eu quero estar junto, né, fazer parte daquele grupo, não interessa o quanto de asneira aquele grupo fale, né, então é bem ridículo esse tipo de situação. Como todos sabem aqui, o meu canal é de bruxaria satânica. Eu sigo Satanás e os demônios, ou seja, eu cultuo Satanás e os demônios, né, na prática da demonolatria, através de uma vertente de bruxaria satânica, ou seja, eu cultuo eles dentro de um segmento de bruxaria. Eu não pertenço a nenhuma vertente de satanismo, do escambau A4, de luciferianismo, de blá blá blá, tá? Até porque eu vou desmistificar, tá, as besteiras que a gente vê por aí remetidas a esses grupinhos, né, que se dizem pagãos, né, que querem cultuar e a todo custo deuses pagãos, mas eles
não têm uma postura de pagão, né? Não sabem nem sequer um mínimo de uma teologia pagã. Então eles fazem a mistureba que eles querem e eles dão o nome que eles querem, né? E esses grupos, eles brincam com o nome dos deuses antigos, tá? Então, assim, vertentes por aí que você vê, né? E o absurdo é você ver o ocultista lá, né? Ler um texto, né? Ver uma pessoa assim mais famosa falando, fazendo vídeo no YouTube, TikTok, né? Essas coisas, né? E já fica, nossa, ó, né? Nossa, que sábio, vou te seguir, isso, aquilo. E aí, quando vê a pessoa, na verdade, fala um monte de bosta, né? Uma bosta atrás da outra. E muitas vezes o praticante novato, que sabe menos ainda, segue aquilo e acha que aquilo é paganismo. E quando vai ver, não é, né? Ou então, às vezes, o cara faz lá um canal, né? Enche a boca pra falar, não, porque vamos cultuar Lúcifer dentro do paganismo, porque isso, porque aquilo, né? Falando que ele é pagão. E quando vai ver, ele reproduz um monte de vício judaico-cristão. Ele só é pagão na nomenclatura, né? Ele diz ser uma coisa que ele não é na prática, né? E aí a gente pega a pessoa nas besteiras que ela fala, tá? E aí eu vou citar todas as besteiras, tá? Citadas aí no meio ocultista, tá? Por esses pseudo, né, luciferianos. Tô mostrando aqui o meu livro, tá? De Anos Lucífero. O primeiro nome do deus Lúcifer, tá? Dos cultos antigos, da origem do deus Lúcifer, tá bom? E eu vou citar aqui todas as baboseiras, eu destrinchei todos, né? Por detalhe, todos os segmentos aí que se dizem luciferianos, tá? E vamos confrontar com um verdadeiro paganismo. E aí você mesmo vai se perguntar aí se você é um luciferiano ou não, tá bom? Eu vou falar também das diferenças de outra modinha da vez, que é a quimbanda luciferiana, tá? E vou explicar um pouco mais sobre o culto, né? Dos deuses antigos, que agora é uma moda da vez também. Os diversos grupos aí, né? Misturando, por exemplo, religiões, né, de cunho afrodescendente aqui no nosso território, misturando cultos, fazendo uma salada mística aí que muitas vezes essa salada mística ela é proposital somente para poder pegar o seu dinheiro, né? Te chamar, te atrair para uma prática, né, que você tem interesse, quando vai ver são marmoteiros que vendem rituais, vendem cursos, vivem daquilo. Vamos chegar a esse ponto também. Bom, vamos lá. Eu citei aqui no meu livro, né, eu pontuei sobre as verdades luciferianas. E por que eu estou usando a palavra verdade? Porque tem tudo a ver com a essência, né, do culto de Lúcifer, tá? Primeiro de tudo, o que o pagão ele tem que entender? Que essas misturebas, né, esse tipo de deturpação que é feito dentro do ocultismo, tá? É feito com influências do quê? De uma cultura, né, que o praticante ele tá inserido numa cultura que é a dominante, tá? Que aí no caso da nossa sociedade atual é a cultura judaico-cristã, tá? E aí esse mesmo pagão, ele vai pegar uma linha de pensamento, né, influenciada por esses dogmas, tá? Primeira coisa que eu vou citar aqui para vocês, tá? Referente para poder explicar sobre o culto de Lúcifer em si, para você praticante, tá? Que esperou por esse vídeo. Bom, existe, né, vertentes que seguem linhas gnósticas, ou seja, gnosticismo. Bom, praticante, gnosticismo não é paganismo. Não é paganismo, tá? As linhas gnósticas, tá? As filosofias gnósticas, elas foram criadas quando o cristianismo já tinha se estabelecido. Então, já na era cristã, tá? No começo da era cristã.
As vertentes gnósticas, o que elas focam? Elas focam numa espiritualidade transcendente, né? E um transcendente que coloca a matéria, tá, como algo impuro. Ou seja, é uma separação, né? Eles focam em filosofias que, né, com um conceito assim, né, de transcendência, colocando a tua existência mesmo, a sua vida, né, no que se remete, por exemplo, a conceitos de sofrimento, né? A chamada besteira da prisão carnal, que chegaremos nesse ponto, né? Então, são filosofias advindas do dogmatismo, né, de sofrimento humano, né, do cristianismo, de um dogma judaico-cristão, que fala sobre o sofrimento humano, né, sobre a transcendência, essa separação entre o mundo material e o mundo espiritual, e isso não existia no paganismo, tá? O gnosticismo, né, as correntes gnósticas, elas já foram criadas com influência, tá, do cristianismo. E o ocultista moderno, ele bebe dessas fontes gnósticas para criar as diversas baboseiras que você vê por aí. Como estamos falando do culto de Lúcifer, Lúcifer é um deus, tá? Não é anjo. Primeira baboseira que vemos por aí. Lúcifer não é um anjo. Lúcifer é um deus, tá? Com origem na Península Itálica, com origem na bruxaria. A cosmogonia antiga, a mitologia antiga, como já falado, né? Em outros vídeos, até que eu fiz um vídeo do Senhor do Caos, falando sobre a existência também dos cultos remetidos ao caos primordial, de Satanás. Meu, se você não se interessa por esse tipo de assunto, então o que você tá fazendo no paganismo? Né? Se a mitologia antiga, se a teologia, né? Porque o que a gente chama de mitologia é num sentido pejorativo, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, um pagão, o que seria mitologia para um pagão? Né? Seria mitologias que não tem nada a ver dentro do paganismo. Né? Para um cristão, para alguém criado numa cultura judaico-cristã, logicamente vai chamar o paganismo de mitologia, porque, né, o cristão ele tem uma religião contrária. Então, para atestar a sua religião, ele chama a religião, a espiritualidade do outro de mitologia, coisa que nunca foi. E sim uma espiritualidade, e sim uma religiosidade, né? Então, se tudo isso é maçante para você, se você não consegue ter esse despertar, esse entender, você não é um pagão. Não importa o quão bonito você fale, o quão textinho de Wikipédia você pegue, né? Às vezes a pessoa, até para validar o que ela fala, ela pega um textinho, né? Ela até começa a falar, né? Ah, porque são cultos, né? Os nossos deuses, os nossos demônios são tem origem no paganismo, para poder se respaldar, né, no que ela vai falar em seguida. Aí ela usa esses textinhos manjados e começa a deturpar, né, a falar as besteiras que são vigentes no nosso meio ocultista. Então, toda balela, né, de alguém explicar, eu sou luciferiano, eu sou satanista, o que você acredita? Lúcifer é um anjo caído? Se uma pessoa fala que Lúcifer é um anjo caído, essa pessoa está utilizando dogmas judaico-cristãos para deturpar uma religiosidade que não pertence ao judaísmo e nem ao cristianismo. Lúcifer é muito anterior à criação do judaísmo, à criação do cristianismo, tá? O culto de Lúcifer, ele se desenvolveu na Península Itálica, dentro da bruxaria. Um dos primeiros nomes de Lúcifer é Janus Lucífero. É um deus cultuado pelas bruxas da Península Itálica, que depois ganhou culto em outros lugares. Ele é conhecido, por exemplo, nas cidades gregas, né, como Eósforo. Ele foi conhecido em Roma como Lúcifer, né, o nome já que conhecemos, né, de Lúcifer.
tá? E um dos seus primeiros nomes, até mesmo antes de Lúcifer, de Anos Lucífero. E o que significa Lucífero? Significa o portador da luz, e essa luz com simbologia de sabedoria, de conhecimento. Então, que nem eu pontuei, né, no meu livro, que eu cito, né, e eu coloco como verdades, né, luciferianas. Por quê? Porque o culto do deus Lúcifer é o culto do conhecimento intelectual, do esclarecimento, né? Quando você pega a criação do universo explicada pelos nossos ancestrais, tá? Você tem lá o caos primordial, né? Que é remetido a Satanás, tá? Como Deus antigo. E através desse caos primordial se faz as trevas, né? Você tem a luz e as trevas do universo. A luz universal, né? Os cultos de adoração a essa luz universal é de Lúcifer. É a essência do culto de Lúcifer. Então, Lúcifer é um culto de conhecimento, né? Nos vários segmentos, por exemplo, de bruxaria italiana, porque vai mudar de lugar para lugar da Península Itálica. Você vai ter os mistérios, né? Janarra, Atanarra, né? Afanarra são mistérios vinculados à Terra, né? Tanarra, as estrelas, Janarra, a Lua, tá? E antes disso, os elementos primordiais que eram cultuados era a própria noite, tá? A deusa Diana, antes de ser associada diretamente à Lua, ela sempre foi antes, né? A origem dela foi sempre ser associada à escuridão, né? Como nos cultos antigos. Tá? E junto a essa escuridão, você tem a luz, né, do universo, né? Então, o elemento da luz também cultuado. E essa luz, a simbologia da luz, traz o quê? Remetida a uma essência de conhecimento, tá? E ela não é uma luz oposta à escuridão. Outra besteira também, outra deturpação, outro vício de filosofia judaico-cristã. Essa dicotomia não existe no paganismo. Não existe luz batalhando com trevas. Isso não existe. Você não vê no universo luz e trevas em eterna batalha. Né? Nós estamos aqui sendo sustentados pelo universo. Você não vê a luz do sol, você não vê o sol batalhando com as trevas. Você não vê essa batalha, né? Tudo existe em equilíbrio. Tá? Então, essa dualidade, esse negócio, né, o esoterismo, né, moderno, de ficar falando, ah, você tem que aceitar suas sombras. Que é aceitar o quê? Como que você fala das sombras num quesito de tolerância? Ai, você tem que aceitar suas sombras. O quê? Você tá continuando com o sentido que você dá, que é um sentido que você colocou de negativo para essas sombras. Né? E aí você fala que que o praticante precisa tolerar as sombras. Não tem o que tolerar, porque todo mundo é constituído de todos os elementos. Não existe essa dicotomia, né? Essa batalha, negativo e positivo. Existe o que você nomeia para essa batalha. Então vamos por partes, né? Primeiro, vamos lá, eu vou citar bem detalhado, bem desenhado mesmo, só faltando desenhar para o praticante poder entender, tá? Primeira besteira que se fala sobre Lúcifer. Se você quer cultuar Lúcifer, você já começa errado em querer falar que ele é um anjo caído, tá? Mitologia de anjo, tudo quanto é mitologia remetida a anjo, é judaica. É já numa religião monoteísta formada. Não adianta vir com aquela balela de o sentido de anjo que eu acredito é o sentido pagão. Porque não existe isso no paganismo. Eu quero que você me traga uma literatura pagã, que fale de anjo. Anjo, né? Não interessa se você tá falando, se você na sua cabeça, tá? Ou então seguindo alguma papagaiada aí no meio esotérico, tá dando um outro sentido para a palavra anjo, tá? Não interessa se você tá dando um sentido particular para essa palavra. Essa palavra, tá? E a conotação de seres angelicais
pertencem ao judaísmo. Não existe nenhuma literatura pagã que se fale sobre anjos, tá? Vamos ter em mente que os demônios, ou seja, os seres de sabedoria que eram cultuados pelos nossos ancestrais, eles vinham de diversos lugares. Você vai ter demônio associado a campo celeste, aos elementos, né? Ao inferno propriamente dito, tá? Há vários lugares da natureza, tá? E a palavra demônio, né? Sim, é uma palavra antiga, remetida aos cultos ancestrais. Agora, toda conotação, tudo que você tem a ver com anjo é mitologia judaico-cristã. Não tem nada a ver com o paganismo. E pessoas que falam, ai, me conectei com um anjo. Gente, você pode ter se conectado com qualquer coisa, tá? Mas nós sabemos que a literatura, tudo que nós conhecemos sobre o culto, sobre esses seres, né? Sobre a concepção desses seres, vem de mitologia judaico-cristã. E o que sabemos da mitologia judaico-cristã? Que é uma mitologia inventada em cima de cultos antigos. Ou seja, né? Todos esses personagens que vêm de Bíblia, de Torá, de religiosidade monoteísta, tá? Eles fazem parte somente dessa mitologia. Não tem nada a ver com o deus Lúcifer. Não tem nada a ver. Lúcifer tá muito anterior a isso. Não tem nada a ver até mesmo na origem. Porque Lúcifer pertencendo a cultos da Península Itálica, o que tem a ver Lúcifer com um personagem do judaísmo, com personagens do judaísmo, tá? Lúcifer é anjo caído, como se estivesse abaixo de um deus único. Gente, não tem nada a ver. Ele não pertence a esta mitologia. Lúcifer teve templos, tá? Teve ritualística própria, teve culto pelos nossos ancestrais. Ele nunca foi anjo caído, ele sempre foi cultuado como um deus. Se você tá cultuando ele, se você tá chamando ele de anjo caído, você tá com uma visão completamente judaico-cristã remetida a ele, tá? E é uma deturpação. E se ele é o Deus do conhecimento e você deturpa o significado desse Deus, você não é um representante de Lúcifer, porque você tá deturpando o próprio culto de Lúcifer, a própria essência de Lúcifer. Você é um disseminador de mentiras. De mentiras. Não importa o quanto você seja famoso, não importa o quanto, né, o seu nome seja aí badaladinho pelos adolescentes do meio ocultista. Se você fala que Lúcifer é um anjo caído, ou até, né, às vezes a pessoa, não, eu sigo o paganismo, eu sei que é um deus. Aí quando vai ver, posta textinho falando de anjo, vai dar uma explicação, ou então ouve outra pessoa falar que Lúcifer é um anjo e não corrige, né, e aí, né. Então, tipo, você é o quê? Então, você acredita no quê? Peraí, né, uma hora você se baseia pra falar que você é realmente pagão, e outra hora pra você poder seguir um grupo, ou, né, obter lá os seus seguidores de merda, você continua a propagar esse tipo de besteira? Então você não é um luciferiano de verdade, tá? Outra besteira bem disseminada no meio, através do culto de Lúcifer, é essa falsa separação, né? Ah, eu sou luciferiano, ou então eu sou, eu sou luciferiano. Se eu sou luciferiano, eu não posso ser satanista. Ou se eu sou satanista, eu não posso ser luciferiano. Vamos lá, gente. Vamos lá. Nós estamos falando de deuses pagãos, certo? Satanás, ele é o caos primordial. E o caos primordial existe em todas as culturas. Até mesmo no panteão de Lúcifer, né? Como deus antigo, como deus da Península Itálica. Você tem lá a origem, né, de tudo no caos primordial, tá? Ou seja, em Satanás, tá? Eles são deuses pagãos, então eles pertencem a um politeísmo, né? E já vamos emendar outra besteira bastante difundida pelo meio ocultista e já vamos falar sobre ela, né? Vamos falar sobre ela aqui bem claramente.
é a besteira de colocar Satanás ou colocar Lúcifer como se fosse uma entidade una, né? É aquele negócio de querer imitar um evangélico, né? Querer imitar o cristão, né? Falar, Lúcifer, meu Deus único, né? Eu já vi gente idiota no Facebook falando sobre falando sobre Lúcifer, né? Falando sobre Satanás, falando Lúcifer, meu único Deus, né? Seguindo como se fosse um mero gado, não tem diferença nenhuma de um cristão, é só as avessas, né? Em vez de falar do falso Jeová, a pessoa vai lá e fala o de Lúcifer, Lúcifer, meu único senhor, né? Outro dia vi até uma publicação de uma menina lá que tem no meu Facebook falando Lúcifer, meu único Deus, né? Ela bota na boca dela para falar toda hora Lúcifer, meu único Deus, Lúcifer isso e aquilo, né? No sentido de monoteísta, né? Não no sentido pagão. E aí depois outro dia ela dando uma reverência lá, agradecendo, né, Asmodeus, né? Peraí, se você tá falando de Lúcifer como um deus único, então por que você tá chamando os outros demônios, né? Então assim, quando a pessoa precisa, né, aí ela lembra que tem os outros demônios, mas peraí, ela não estava falando até agora, disseminando a abobrinha e a informação falsa de Lúcifer como o único Deus, né? Então você pega esses nuances, assim, da pessoa, né, que se diz luciferiana e quando vai ver ela não é luciferiana bosta nenhuma, tá? E vamos falar bem chucramente, você não é luciferiano porra nenhuma, tá? Porque Lúcifer e Satanás estão dentro de um paganismo. E se você for pegar a cosmogonia antiga, tá? Tanto Lúcifer como Satanás, o culto de Lúcifer e de Satanás, eles estão conectados, porque nos cultos antigos, se dentro da bruxaria, dos cultos ancestrais, né, se tem o culto do caos primordial, junto com o caos do universo, você tem já a luz universal, né, que é a luz da sabedoria de Lúcifer. Então, o deus Lúcifer e Satanás, o culto deles estão conectados, tá? Então, a única diferença que tem é se, como eu estou dentro de um politeísmo, se você cultua Satanás, você é satanista. Se você cultua Lúcifer, você é um luciferiano. E se você cultua tanto Satanás quanto Lúcifer, você é um satanista e também um luciferiano. Não tem essa baboseira, vamos falar as diferenças de satanismo para luciferiano, tá? As únicas diferenças que você vai falar é uma diferença de uma ideologia aí que você criou no seu mundinho moderno, tá? Porque no sentido antigo, quem cultua Satanás é um satanista e quem cultua Lúcifer é um luciferiano, tá? Porque isso está atrelado ao culto e não à ideologia moderna, ao sentido filosófico e esotérico que você dá. E aí você fala, a minha vertente é só luciferiana, né? A minha vertente é satanista. Isso são rótulos. E se você não consegue enxergar esses rótulos, ou então utiliza esses rótulos por interesse próprio, você só está utilizando o nome de Lúcifer e o nome de Satanás. Você não é um praticante verdadeiro, tá? Então, vamos falar também, né, já emendar essa besteira, né, uma outra besteira, que é a besteira de colocar o culto de Lúcifer ou alguns segmentos aí do culto de Satanás como se eles fossem deuses únicos. Eles estão dentro de um politeísmo. No politeísmo tem muitos deuses, não tem nada a ver com o seu dogmatismo, a sua filosofia judaico-cristã, tá? E se você não consegue entender isso, então você ainda é um monoteísta, né? Se você quer seguir um Deus único, vai lá, né? Tipo, bater cabeça em igreja, ajoelhar, né? Vai lá pedir ajuda pro pastor, entendeu? Ouvir as baboseiras, né? Que ele fala, né? De uma religião escravagista. Você não tá pronto para poder seguir o paganismo, né? Então, assim, é um monte de merda que você ouve por aí, tá? Então, primeira merda, né, que eu citei. Lúcifer não é um anjo. E se você divulga isso, você tá divulgando mentira. Não importa o quão famoso você seja,
você está divulgando uma deturpação. E se você tá deturpando o culto de um Deus antigo, você não é um verdadeiro praticante, tá? Não é, tá bom? Então fujam de vertentes que falam em Lúcifer de anjo caído. Se uma vertente vira pra você e fala de Lúcifer como anjo caído, você já vê que a pessoa não entende nada de culto pagão. Que a pessoa não está sendo uma pagã de verdade. Porra, se ela quer ver Lúcifer como um anjo, então continua como cristão, né? Deturpa o culto antigo, continua lá como um gado. Porque um paganismo, no paganismo, um pagão jamais falaria uma besteira dessa, né? Seus ancestrais devem, né, tipo, devem ficar, assim, de queixo caído de ouvir você falar uma merda dessa, saca? Tipo, é totalmente ridículo, totalmente incoerente, tá? Outra coisa ridícula que a gente vê por aí é a questão do demiurgo, de vertente, até mesmo de satanismo tradicional, de outras vertentes, falando de demiurgo. Que demiurgo você tá falando? Que demiurgo? Se a gente não acredita no falso Jeová, como é que você pode falar que o falso Jeová é um demiurgo de alguma coisa? A palavra demiurgo vem no sentido de criador e organizador do mundo. Não existe falso Jeová, demiurgo de nada no paganismo. Aí a pessoa, né, tipo, quem que você cultua? Cultuo Lúcifer. E Jeová é o demiurgo mau que criou tudo. De onde você tirou essa informação? Onde no paganismo a gente tem a informação desse tipo de lenda? Me fala, onde que tá escrito isso? Cadê? Logicamente, algum débil mental que inventou isso dentro do nosso meio ocultista, né? E algumas vertentes que se dizem sérias pegam aquilo como uma verdade. Aí novatos perguntam: o que o satanismo acredita? Então, né? Eu tô falando aqui tanto satanismo, quando eu falar satanismo, também luciferianos, tá? Como eu disse, né? Só são rótulos, tá bom? Então, um novato vem e pergunta, né? Me conta mais ou menos o que você acredita, né? As filosofias, assim, a campo de teologia mesmo, né? Que a pessoa quer saber. Aí tem pessoas que levam a sério falando, né? Porque Lúcifer, né? Porque o nosso mundo material foi criado pelo demiurgo Jeová. Gente, se você acredita no falso Jeová fazendo alguma coisa, se você acredita em Jeová, você não é um satanista e você não é um luciferiano, você não é nem pagão. Você não é nem satanista, nem luciferiano e nem pagão. Onde que existe Jeová em qualquer lenda de criação do universo dentro do paganismo? Me diz. Cadê Jeová? Jeová foi adotado no meio pagão até depois, ele faz parte de um paganismo tardio. Quando o culto de Jeová foi adotado, foi trazido de fora, né? Como eu já expliquei no outro vídeo, tá? É um deus tribal, né? Um espírito tribal, tá? Quando ele foi trazido de fora para as tribos, né? Por sacerdotes javistas que trouxeram o culto dele, né? Em tribos que sempre adoraram deuses antigos, ou seja, deuses de origem mesopotâmica, né? Cananita, tá? Ele foi trazido numa época tardia do paganismo, tá? E logo depois, quando ele já foi trazido, né? Se teve aí a construção da religião monoteísta, que foi o judaísmo, tá? Então, o falso Jeová, né, é um deus tribal, né, ou seja, completamente humano, né, o culto dele, porque eu já expliquei também no outro vídeo o culto dos mortos, né, que se fazia antigamente. Então, ele pertencia a alguma tribo bem bunda suja, tá ligado? Do meio do deserto, porque ele veio de fora, tá? Nem mesmo ele era cultuado pelos hebreus, tá? Ele é um deus estrangeiro.
né? Então, o culto do falso Jeová é totalmente estrangeiro. Ele não é Deus único de nada, e muito menos demiurgo. Quando ele foi adotado dentro do panteão, o deus El, né, que é o deus do panteão cananita, ele nunca saiu do posto de que ele que sempre teve, né, como deus primordial, né? Ele, a deusa Xerá, como deuses primordiais, né, que são os demiurgos, por exemplo, das lendas cananitas, tá? Na cultura helênica vão ter outros demiurgos, você vai ter o caos primordial, né? Aí Satanás novamente, né? Com Gaia, tá? Que é a nossa deusa terra, outra demiurga. Na religião mesopotâmica você vai ter Namu com sua correlata Tiamat na babilônica, que são demiurgos, né? Então, o nome da mesma correspondência do sagrado feminino do caos primordial. Você vai ter Enkur, você vai ter Apsu, né? Que são nomes aí relacionados Enkur, Apsu, Enki, né? Que nas lendas antigas relacionadas a Satanás. Cadê Jeová? Cadê o falso Jeová nessas lendas antigas? E aí é ridículo. A mesma pessoa faz uma mistureba do caralho. Ah, eu cultuo deuses egípcios. Ah, eu cultuo Anubis, eu cultuo. Cultuo Sete, eu cultuo Ísis, Osíris, Sekhmet, né? Ah, você cultua esses deuses e a mesma pessoa falando que acredita em Demiurgo Jeová, que criou o nosso mundo e a prisão carnal, né? Então, totalmente com uma filosofia gnóstica, como eu falei, né, no começo do vídeo. Porque o gnosticismo, ele tem filosofias voltadas aí, recheadas de dogma cristão, judaico-cristão, que coloca uma filosofia transcendente e fora da carne, já colocando o mundo material como impuro. Mas espera aí, isso daí não existe no paganismo tradicional, de onde os nossos demônios saíram, os nossos deuses antigos, tá? Então, o mesmo deus aí egípcio que você cultua, não existe lenda de criação egípcia nenhuma que tenha Jeová como demiurgo. Você vai ter Ra, né? Em algumas cosmogonias, em algumas lendas, por exemplo, heliopolitana. Você vai ter aí a cosmogonia hermopolitana. Você vai ter várias cosmogonias egípcias, dependendo da cidade, mudavam as lendas. Mas em nenhuma mitologia egípcia, né, religiosidade egípcia, você vê Jeová. Nenhuma fala de falso Deus Jeová. Então, que mistureba é essa que você tá fazendo? Uma mistureba que foi inventada por ocultistas modernos, né, que tentam fazer uma releitura desses deuses pagãos e começam a criar uma mitologia inventada. Ah, Jeová, né? O falso Jeová é um demiurgo mau que criou o mundo. Ele não criou nada porque ele não existe. Se você, pagão, tem como base o conhecimento que essa religião foi forjada no culto dos deuses antigos, aos quais você diz acreditar, então como que você pode falar que você acredita num personagem bíblico e num deus pagão ao mesmo tempo? É risível. Beelzebub, né? Gente, Beelzebub era adorado antigamente como um deus remetido à fertilidade, à tempestade. De cidade para cidade, né? O nome Baal, né, que significa Senhor, cada cidade tinha o seu próprio Baal. Onde está Jeová, né, junto com Baal no sentido de ser demiurgo? Onde está? Posteriormente, quando os hebreus, né, adotaram o culto de Jeová por conta dos sacerdotes javistas, Jeová foi inserido num panteão onde Baal já existia. E os demiurgos, né, da cosmogonia de Baal, ou seja, o nosso conhecido Beelzebub, são El e Asherá.
que são os seus pais nas lendas, né? Como os nossos ancestrais passaram pra gente. E não como a mitologia inventada de um ocultismo moderno, esotérico, místico, New Age, do escambau A4, da dimensão do caralho A4, inventou, tá? Essa mitologia que Jeová é o falso Jeová é um demiurgo, tá? Isso não existe nas lendas antigas. E se você acredita em Jeová, você ainda é um cristão. Não interessa se você pinte aí o falso Jeová como um vilão, tá? Como você caracterize ele. Não interessa. Se você acredita num personagem bíblico, você é um cristão. Você não devia estar numa vertente de satanismo nem de luciferianismo. Você deveria estar numa igreja pedindo pro seu falso Jeová alguma coisa. Tá? Não interessa se você pinta ele como vilão. Se você acredita nele, se você acredita nele como um demiurgo, que ele fez o nosso mundo, né? Nossa, um monte de maluquice, né? Um monte de maluquice. Ele não fez nada. Ele não fez nada porque ele não tá junto com o culto dos deuses pagãos. Se você é um pagão, você tem que acreditar que um deus pagão fez o mundo. Você tem que acreditar em Gaia. Você tem que acreditar nos deuses pagãos, em Asherá, em El. Já emendando outra besteira, né, dessas teorias anticósmicas, colocando, né, novamente no sentido de batalha, né, no sentido de né, gnóstico, bem gnóstico, né, de falar de prisão carnal, né. Gente, a Terra é um planeta como qualquer outro e os demônios, eles são potências da Terra. Se Beelzebub era um deus remetido à tempestade, à fertilidade da terra, à guerra, a elementos puramente terrestres, Beelzebub não tá na dimensão da casa do caralho. Beelzebub tá na terra, né? Outra coisa ridícula, né? Para você ver como o gnosticismo não é paganismo, todos esses deuses que nós adoramos, Beelzebub, Lúcifer, tá? Asmodeus, né? Astarote, todos os deuses, eles são remetidos às potencialidades da terra, à carnalidade, sim, aos prazeres carnais, à nossa existência aqui. Não tem nada a ver de prisão carnal não existe. Isso é balela de filosofia judaico-cristã. Isso é balela de gnosticismo, que é a mesma coisa, né, que uma releitura deturpada do paganismo. Isso não é paganismo antigo. Como que você pode se dizer cultuador aí de Lúcifer, de Beelzebub, tá? Que Lúcifer sim, tá? Porque o conhecimento, a tua mente tá atrelada no seu corpo, tá?